Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a quinta rodada do Brasileirão Série B. Mas antes, vamos relembrar os nossos palpites para a quarta rodada. Editor, põe na tela. Começando pelos meus palpites. CSA contra Guarani, palpite 1-0 Guarani, placar do jogo 1-1, primeiro erro. Confiança contra Brasil de Pelotas, palpite 2-1 Confiança, placar do jogo 1-1, segundo erro. Remo contra Vitória, palpite 1-0 Vitória, placar do jogo 0-0, outro erro. Vasco contra Avaí, palpite 2-0 Vasco, placar do jogo 2-0, mas para o Avaí, outro erro, mais um. Londrina contra Botafogo, palpite 2-0 Botafogo, placar do jogo 2-2. Lembrando que o palpite desse jogo foi bloqueado pelo João, então não faria diferença na nossa classificação, mesmo se eu tivesse acertado. E agora temos os palpites do João. Náutico contra Vila Nova, palpite 2-0 Náutico, placar do jogo 2-0 Náutico, acerto cravado. Goiás contra CRB, palpite 2-1 Goiás, placar do jogo 1-0 Goiás, acerto de vencedor. O jogo entre Brusque e Coritiba não teve palpite porque foi adiado. Então vamos para o próximo palpite. Operário contra Sampaio Corrêa, palpite 1-1. Placar do jogo 1-0 Operário, primeiro erro. E fechando os palpites do João, Ponte Preta contra Cruzeiro, palpite 2-1 Ponte, placar do jogo 1-0 Cruzeiro, segundo erro. E aí temos a nossa classificação atualizada. O João foi para 14 pontos, teve um acerto cravado e um acerto de vencedor. Eu permaneço nos 6 pontos. Errei todos os palpites, mais uma vez, inacreditável. O João segue na liderança da nossa classificação. Tá inspirado o moleque. Bom, agora vamos para os palpites para a quinta rodada da Série B. Então, editor, roda a vinheta. We the beautiful in the gold. The US gon' take home the gold. We the beautiful in the gold. The US gon' take home the gold. Brasil de Pelotas contra o Goiás. Brasil conseguiu um empate fora de casa aí, segurou um empate com um a menos bastante tempo no segundo tempo. E o Goiás que conseguiu segurar uma vitória também de 1-0 contra o CRB. Acho o jogo equilibrado. Vou dar um palpite aí de 1-1 nesse jogo. O Vasco me iludiu, acreditei que era pra valer. Depois da boa vitória de virada para cima do Brasil de Pelotas, eu acreditei que o Vasco iria engrenar. Mera ilusão. O Vasco foi mal demais no jogo contra o Avaí. Muitos erros defensivos e de marcação. Agora o Vasco pega o time do CRB, que sofreu a sua primeira derrota no Brasileirão Série B dessa temporada. O CRB até teve chances de gols, mas pararam no Tadeu, que estava inspiradaço. Para esse jogo entre Vasco e CRB, eu vou apostar no Vasco. Vasco 1-0 é o meu palpite. Avaí contra o Remo. O Avaí que vem em São Januário conseguiu arrancar uma vitória do Vasco, 2-0 Avaí, contra o Remo que só ficou no empate em casa com vitória.
Acho o Avaí um pouco favorito nesse jogo, vou colocar um palpite aí de 1-0 pro Avaí. É clássico na Série B, Guarani contra a Ponte. Os dois times não foram muito bem na quarta rodada. O Guarani ficou no empate contra o CSA. O Guarani até saiu na frente, mas acabou cedendo o empate. Já a Ponte foi derrotada pelo time do Cruzeiro. Foi um jogo bem travado contra o Cruzeiro, mas na segunda etapa, no segundo tempo, o Cruzeiro foi um pouco superior e mereceu aí a vitória por 1-0. Nesse clássico eu aposto no Guarani. Guarani 2-1 vai ser o meu palpite. Vitória contra o Brusque. O Vitória aqui só conseguiu um empate, né? Só conseguiu não. Um ponto fora de casa tá bom. Conseguiu um 0-0 fora de casa contra o Brusque, que não jogou nessa rodada. Acho o Vitória um pouco favorito nesse jogo, apesar do Brusque estar bem. Vou colocar o palpite de 2-1 para o Vitória nesse jogo. O Operário fez um jogo bem chato contra o Sampaio Corrêa, mas saiu com a vitória com um golzinho ali na reta final da partida, um gol do Felipe Garcia. Agora pegam o Cruzeiro, que, aleluia, conseguiu a primeira vitória na Série B dessa temporada. 1-0, placar magrinho, mas 1-0 para o Cruzeiro é goleada pela forma que estão sendo as coisas para o Cruzeirão nessa Série B. Nesse jogo entre Operário e Cruzeiro, eu aposto no Operário. 2-0 vai ser o meu palpite. Sampaio Corrêa contra o Confiança. Sampaio que perdeu fora de casa, levou o gol no finalzinho ali do Operário contra o Confiança, que só ficou no empate em casa. Acho o Sampaio um pouco favorito por jogar em casa, vou dar um palpite aí de 1-0 para o Sampaio Corrêa. O Vila Nova foi derrotado pelo Náutico na quarta rodada. Uma derrota esperada. O Náutico vive um excelente momento na Série B. A estratégia do Vila foi tentar se defender e sair no contra-ataque. Não deu certo. Agora o Vila pega o Coxa, que não jogou pela quarta rodada da Série B, porque estava jogando contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Coxa foi eliminado. A eliminação era esperada, o Flamengo é muito melhor que esse time aí do Coxa. Para esse jogo entre Vila e Coxa, eu aposto em empate. 1-1 é o meu palpite. Náutico contra o Botafogo. Náutico, que é o líder da Série B, né? Ganhou os 4 jogos aí, tá 100% e líder, invicto. Contra o Botafogo, que conseguiu um empate lá contra o Londrina fora de casa, vai jogar a segunda partida seguida fora de casa. Acho que o Náutico um pouco favorito por ser o líder, mas vai ser um jogo bem equilibrado. Vou colocar 3-2 pro Náutico nesse jogo. O CSA finalmente conseguiu marcar seu primeiro gol na Série B dessa temporada. Foi o gol do Silvinho, mas ficou apenas no empate contra o Guarani. Agora pegam o time do Londrina, que foi guerreiro demais contra o Botafogo. Foi buscar o empate 2 vezes. O Botafogo era o favorito nesse jogo, mesmo jogando fora de casa. Para o jogo entre CSA e Londrina, eu aposto no CSA. CSA 1-0 vai ser o meu palpite. E esses são os palpites para a quinta rodada do Brasileirão Série B. Se inscrevam no canal, é de graça.
comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu, fui!